No vídeo de hoje você vai conhecer a história de alguém que foi andarilho, morador da Cracolândia e também travesti. Acredite ou não, ele diz que superou isso tudo e nós vamos conhecer essa história depois da vinheta. Então, gente, o entrevistado de hoje é o nosso querido irmão Mike Linhares. Mike, você é natural de qual estado mesmo? Mora onde atualmente? Boa noite ou bom dia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus a cada um de vocês. Eu sou natural de Manaus, estado do Amazonas, mas atuo nesse exato momento em Belém do Pará. Certo. E como é que começou sua história de vida, né? Conta um pouco pra gente da sua infância, adolescência, antes de chegar nessas partes que você teve que superar pelas dificuldades. Como muitos já conhecem a minha infância, por passar por necessidades, eu fui abusado sexualmente, né? Foi a forma que o abusador ele entrou com a estratégia de me dar presentinho, comidinha, dinheiro, em troca, satisfazendo desejos carnais deles, a qual eu, aos 6 anos de idade, comecei a ter a minha vida, como é que eu posso dizer, distorcida mentalmente, psicologicamente, e eu comecei a crescer pensando uma outra coisa que eu não entendia. Quando já chegou na fase da adolescência, eu já estava no conflito, porque já tinha as piadinhas, viadinho, gayzinha, bichinha, e eu não queria ser aquilo, mas foi aonde eu já tinha os desejos pelo mesmo sexo, mesmo não querendo aceitar que eu tinha esses desejos, essas vontades, não tive como lutar contra, por não ter aconselhamento, orientação, vivi um conflito sozinho com perguntas sem respostas. Certo, então o abuso sexual aconteceu lá nos 6 anos de idade e foi por algum familiar, vizinho? Quem era o abusador? Foi por familiar, por vizinhos de confiança também. Ah, então foi mais de uma vez, mais de uma situação. Mais de uma vez. Começou aos 6 anos e teve uma frequência dos 6 até os 9 anos, frequentemente. Deu uma pausada já nos 10 até os 12 anos. Dos 12 anos, continuou até chegar nos 15 anos de idade. Tá, mas aos 6 anos de idade, foi primeiro com vizinho ou com familiar? Como é que foi esse primeiro abuso que te despertou mesmo para essa questão da atração pelo mesmo sexo, da homossexualidade? Começou primeiramente pelo parente, tios, né, melhor dizendo, depois passou para primo, depois chegou nos vizinhos de confiança, depois chegou nos aposentados que vinham dar algum agrado e em troca tinha o abuso. Mike, é uma história de sobrevivência muito forte, né? De abuso sexual, de drogas. E as drogas, como é que aconteceu na sua vida? Foi antes de você se tornar travesti? Depois? Como é que foi essa situação na sua vida? O começo foi bem antes, porque já nos 15 para 16 anos eu era motivo de chocarrice no meu bairro, não tinha respeito por ninguém, onde era muita piadinha, muito bullying na escola, fora da escola. Então eu me sentia excluído na minha fase com os amigos da minha mesma idade. Foi onde eu me juntei com pessoas criminosas na adolescência mesmo, pessoas de gangue, para que eu pudesse adquirir o respeito. Era o que eu pensava, me envolvendo com eles, andando com eles, eu iria adquirir esse respeito. Então eu comecei a me alcoolizar, a ir para festa, participar das brigas, de fugas e que esses conflitos aí. Quando me deparei, comecei a usar as drogas socialmente. Até que então foi aonde eu tive que sair da cidade, pois já estava perigoso até demais, correndo risco de morte. Eu comecei a pular de estado em estado,
até chegar no Mato Grosso. Foi aonde eu conheci o crack e eu comecei a me aprofundar mais ainda nessas drogas. Certo. E Mike, mas e o travestismo? O que aconteceu? Na sua cabeça você sempre foi mulher? Conta pra gente, porque não é fácil alguém do nada, ou não sei, explica aí o que aconteceu com essa situação. Eu já nos meus 18 para 19 anos, eu estava naquela fase onde eu não tinha coragem de me assumir para a sociedade que eu tinha desejo por homens. Mantinha algumas relações às escondidas, né, para não mostrar para a sociedade que eu gostava do mesmo sexo. Foi aonde eu comecei a me envolver, me aproximar de amigos apenas por algum interesse, porque tinha um afeto, uma carência, e por eles me tratarem bem, então eu já não olhava para eles do mesmo jeito, um olhar de amizade. Já tinha sentimento para querer ser preenchido por algo a mais. Então eu comecei a me envolver nisso aí com eles, e foi aonde eu me aprofundei nas drogas mais ainda, por causa que eu me aproximava de pessoas que estavam cada vez mais se afundando no poço, e eu ia no mesmo embalo. Até que foi aonde aconteceu de eu ter que sair da cidade, por eu estar me envolvendo em perigos demais, correndo risco de ser preso ou de ser assassinado. Chegou até uma fase onde quase que eu cometi um assassinato, aonde eu tive que fugir. E foi aonde eu vim cair em Brasília. Em Brasília foi minha experiência na rua, e em Brasília foi aonde eu me assumi perante a sociedade como homossexual e transformista. Não me assumi logo como travesti, fui um transformista, e durante a noite eu me vestia de mulher e ia para frente da Católica em Taguatinga me prostituir. Aí foi onde começou, até que eu cheguei em São Paulo, e em São Paulo eu comecei a me hormonizar, aonde começou a crescer peito, afinar voz, crescer cabelo, e a aparência foi mudando de masculino para feminino, aonde me tornei um travesti e perdi minha identidade masculina. De abusado na infância, um adolescente meio revoltado que usava drogas, depois travesti. Você acha que já dá para contar quando você conheceu Cristo? Por que você quis sair dessa vida? Tem como contar pra gente já? Só para me chegar bem nessa fase, quando eu caí, cheguei nesse cúmulo de me assumir como travesti, então eu entendia que eu tinha me encontrado. Eu era uma pessoa perdida quando eu estava naqueles meus conflitos mental devido aos abusos, a rejeição familiar. E quando eu caí na rua, que eu pude me assumir e eu poder viver na sociedade como eu me sentia e ser aceito, entre aspas, então eu pude entender, encontrei o meu local. Agora eu sei quem eu sou. Só que eu estava enganado, porque dali eu fui me afundando, até onde, quando eu me deparei, eu já tinha caído lá onde? Na Cracolândia. E quando eu caí na Cracolândia, que eu cheguei ao cúmulo do vício do crack, a passar 4 dias sem comer, sem dormir, sem se alimentar, sem tomar um banho, fedido, jogado, foi aonde eu comecei a fugir das drogas, como me tornando um andarilho. Andei 11 estados a pé, tentando fugir daquela realidade, até que foi aonde eu caí em Belém do Pará. E em Belém do Pará eu não consegui mais ter uma vida de andarilho, e depois de quase 2 anos entregue nas drogas, na prostituição, no mundo da mendigagem, depois de muito ter me evangelizado, foi aonde a palavra de Deus não voltou vazia, e eu abri a boca e confessei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Tá, então você cansou, foi isso. Você chegou no fundo do poço e ali tinha luz, tinha um evangelho, mas como foi? Alguém pregou para você? Você foi atrás de uma igreja?
conta como é que foi esse contato, e também é importante lembrar se você já tinha esse contato antes também, lá na sua infância, adolescência, faz aí esse resumão. Eu já tinha ouvido falar de Jesus em alguns centros de recuperação que eu passei, já tinha sido evangelizado debaixo dos viadutos, onde me alimentaram, debaixo das pontes, nas praças abandonadas, nas marquises, onde eu residia como morador de rua, e ao levarem um alimento, um cobertor, uma roupa, levavam também a palavra de Deus, falando do amor de Cristo pela minha vida. Então eu recebia de coração aberto, mas nunca quis me entregar para viver uma vida diferente. Entendia que eu nasci assim, Deus me fez assim, vou morrer assim. Era o que eu entendia. Até que em Belém do Pará não tinha nenhum evangelista, nenhum pastor, nenhum cristão. Estava eu sozinho, aonde eu caí em si. E caindo em si, eu lembrei que tinha um Jesus que me apresentaram que podia mudar a minha vida. Foi aonde eu abri a boca naquele dia e disse: Deus, a partir de hoje eu vou dar o último trago de droga na minha vida. E eu vou buscar ajuda. Me ajude a ser ajudado. Foi aonde eu fui procurar um centro de recuperação evangélico que pudesse eu ali ter um espaço para me relacionar com Jesus Cristo e não só mais ouvir, mas poder conhecê-lo numa intimidade a qual teve um bom êxito para a minha vida, para hoje eu estar bem aqui como pastor Mike Linhares. Ótimo, glória a Deus. E explica pra gente, isso durou mais ou menos quanto tempo esse processo de desintoxicação das drogas, né? E deixou de ser travesti na mesma hora, como é que foi? Dentro do centro de recuperação, eu fiquei 1 mês e meio. Muita luta, muito conflito ali dentro, porque a abstinência, tanto nas drogas, como a abstinência sexual. Eu era uma pessoa que eu via da prostituição e eu me relacionava com mais de 11 parceiros por noite. Então estava dependente no sexo. Então ali foi um conflito muito grande, mas foi jejum dia e noite, em oração e palavra, para eu ganhar resistência e não perder o foco do objetivo que eu queria de mudança de vida. E ali com 1 mês e meio eu saí daquele centro, fui para casa de uma mãe adotiva, que ela me adotou como filho na fé, e na casa dela eu fiquei mais 5 meses em tratamento, apenas igreja, casa, e me relacionando com Deus na palavra e na oração. Aí foi aonde eu tive esse conflito, e foi um período de 1 ano para que eu pudesse vencer o conflito na homossexualidade, dizendo assim, para aprender a dominar a minha carne e não ser mais dominado por ela. Mas as drogas foi algo de imediato que Deus arrancou de mim. Certo, mas as roupas de travesti saiu ali naquele instante também. No mesmo dia que eu falei que eu ia buscar ajuda, eu procurei alguém para cortar meu cabelo, pedir roupa masculina, eu abri mão de tudo. Eu quis abrir mão de tudo de imediato. Não esperei processo. Mandei cortar meu cabelo, pedi roupa de homem, eu queria voltar à minha naturalidade, do que eu entendia, que eu não tinha nascido assim, que eu não ia morrer assim, e eu queria ser o que Deus tinha me formado no ventre da minha mãe. E tem uma parte que geralmente acontece com todo homossexual, que é a impotência sexual com o sexo oposto, né? Isso também foi um milagre na sua vida, antes seu corpo não funcionava de jeito nenhum para a mulher e você viu que isso também teve mudanças. Teve sim, e eu não só pedi para Deus me fazer perder o jeito afeminado, a voz afeminada, como eu pedi também para Ele. Eu falei, Deus, quando eu nasci o médico falou que eu era homem, então cria em mim o meu verdadeiro instinto, devolva para mim o meu verdadeiro instinto de homem, masculino, hétero, a qual o Senhor formou no ventre da minha mãe. Eu pedi esses desejos porque era algo que eu não tinha. E o Senhor devolveu, restaurou isso na minha vida para a glória de Deus. Glória a Deus. Então, gente, agora um momento onde o Mike vai deixar
uma palavra, né, que acompanha a história dele e também um louvor que marcou a sua história, Mike. O louvor que marcou minha história foi na rua que eu ouvi Elane Martins. Sei, é bem assim. Falou comigo profeticamente e hoje eu sou esse milagre. Também a palavra que me identifico, 2 Coríntios 5,17, que está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram. E essa palavra aqui, ela fala muito comigo por causa que eu pude entender sobre agora deixar o passado para trás. É por isso que Jesus diz: dos teus pecados eu não lembro mais, eu lanço no mar do esquecimento. Então eu quis abraçar e ser essa nova criatura em Cristo Jesus. Novos pensamentos, novo caráter, nova atitude, novo foco para viver o melhor de Deus. É isso que ele tem. Aquele que vem até ele, jamais ele lança fora. Ao contrário, ele muda o cativeiro e faz você viver uma vida verdadeira que ele tem para você. Já são quanto tempo de caminhada com Cristo, Mike? Dia 1º de fevereiro estarei completando 8 anos no Evangelho servindo a Jesus. Glória a Deus. Então, gente, é isso. O Mike é missionário, anda por todo o Brasil. Quem quiser convidar ele para centros de recuperação, para pregar em igrejas, eu vou anexar aí o canal dele, né? E já tem até mais, quase uns 5 mil inscritos, né, Mike? Quase 5 mil. Então a história dele realmente está cada dia mais crescendo aí no reino de Deus. Ajude o missionário nessa caminhada. Ele, de Andarilho, reverteu a situação para missionário. Ele gosta, inclusive, né, Mike, de estar sempre nessa caminhada. Ele hoje está em Brasília, depois em Goiás. Hoje, né, nesses dias, nessa semana da entrevista em Brasília, depois vai para Goiânia, Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então é isso, gente. Inscrevam-se nos nossos canais e sejam abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Beijo no seu coração, seja abençoado em nome de Jesus.